O que você precisa saber sobre a dependência química e como ela afeta toda a família? Você sabia que a dependência química ela é uma doença multifatorial? Sim. Existem vários fatores que contribuem para o desenvolvimento da dependência química, mas ela é uma doença. André, é uma doença, então eu tenho que ter dó de uma pessoa dependente química, então eu tenho que ter muita paciência. É uma doença do comportamento, uma doença de ações do dia a dia dessa pessoa. Então nós precisamos também ter clareza que além do uso da substância, existe a doença que movimenta a pessoa dependente química. É o comportamento, a visão de vida. Mas o que eu quero que você compreenda, até porque isso vai afetar a família, e se a família não tiver conhecimento disso, ela vai ficar cada vez mais cansada, exausta do percurso que ela vai ter durante essa vivência. E eu não quero que você seja uma pessoa iludida. Eu não quero que você realmente fique presa a essa situação sem saber por onde ir. Mas eu quero que você compreenda a seguinte questão. É uma doença que todos nós dizemos que ela é progressiva. Infelizmente. Por quê? Ela avança piorando os comportamentos daquela pessoa que faz uso da substância de forma compulsiva. Ela avança na compulsão, na obsessão, o desejo, aquela vontade, aquele pensamento constante da necessidade do uso das drogas, do álcool. Então é uma doença que ela avança, ela progride nas pioras dos comportamentos. Aquela característica que já existia naquela pessoa dependente química fica cada vez pior. Ela vai quebrando valores, ela vai quebrando, de fato, postura, até mesmo a dignidade da pessoa que se tornou dependente química. E às vezes nós não enxergamos isso. E às vezes, por se tratar de uma doença, a família não compreende que é necessário agir, que é necessário ter uma postura diferente. Afinal de contas, entender que é uma doença não incapacita uma pessoa dependente química. Entender que ela é progressiva, que vai piorar os comportamentos, que vai piorar a quantidade de uso, que vai aumentar cada vez mais a tolerância, a pessoa vai ter que consumir cada vez mais substância, não tira a capacidade de uma pessoa dependente química de assumir a própria vida. A família, por outro lado, sem entendimento, quando ouve, por exemplo, que a dependência química é uma doença, ela começa a justificar as suas facilitações, o seu medo, a sua dó, até mesmo pena de uma pessoa dependente química. Mas não podemos tirar de vista que é uma doença progressiva, ela vai piorar de qualquer forma. Se você continuar fazendo da forma que você está fazendo, tenha certeza, vai continuar piorando. Então, a família precisa ter um conhecimento disso, porque sem conhecimento, a família pode achar que com o tempo as coisas se resolvam. E não é verdade. Nada que é grande hoje começou grande. Começou com um pequeno. O comportamento inadequado que você vê hoje num dependente químico era um comportamento talvez lá de trás e que foi piorando com o passar do tempo. Aquilo que você achava que era só o consumo de maconha, hoje já é de outras substâncias. E você já não sabe mais nem o que ele ou ela está usando. Então, a gente precisa estar atentos. Sabe por quê? Talvez você pense que é simplesmente só um problema por um tempo, só por um período. E aquilo vai passar e precisamos ter mudança de comportamento da família, precisa ter mudança de comportamento dessa pessoa que está indo por um caminho da dependência. Talvez você já esteja vivendo hoje num processo dessa progressão da doença, talvez você já esteja sentindo os problemas causados pelos transtornos financeiros, transtornos sociais, até mesmo da parte legal, porque você talvez esteja hoje tendo que ajudar o dependente químico a resolver problemas com a justiça. Por quê? Nada para. Nossa vida não para, o tempo também não para. E a dependência química, ela não para. Claro, ela só vai parar quando a pessoa dependente química começar a mudar o seu olhar com a vida e a mudar os seus comportamentos. E claro que isso inicia com o uso zero. A pessoa dependente química precisa estar zero, limpa do uso de qualquer substância psicoativa.
Não existe, né, você mudar de vida, você mudar o seu comportamento, você deixar de ser dependente de uma substância se você não parar o uso. Então começa por isso. Por quê? Além de ser progressiva, ela pode ser crônica. É verdade, ela é crônica. Não, nem pode ser, ela é crônica. Sabe por quê? Uma pessoa dependente química para de usar hoje a sua droga de preferência. E ele começa, e essa pessoa começa, ela ou ele, a mudar os seus hábitos, sua rotina de vida, começa a frequentar outros lugares, andar com pessoas diferentes, começa a buscar, a desenvolver habilidades nela diferentes. Até mesmo dizer não para colegas de uso. Então, essa pessoa, ela precisa manter uma vida diferente. Ela precisa manter uma vida com uma outra postura. Só que por que é crônica? E a gente precisa entender que esse crônico é no sentido de que, mesmo que a pessoa não use uma substância mais hoje, ou daqui 10 anos, a partir do momento que ela voltar a consumir o uso daquela substância, ela vai ativar a sua doença. E com tudo isso, todas as características ruins de comportamento. Por que tem tantas pessoas dependentes químicas que vivem passando de tempo em tempo períodos sem uso e períodos de compulsão? São pessoas que às vezes estão subestimando a própria doença. A doença que engana aos outros, mas engana a si mesmo. Uma pessoa dependente química se engana e ela não deve se esquecer que ela sempre vai ter um leão adormecido dentro dela. E esse leão, quando acordado, vai estar, né, desperto para devorar tudo que estiver em volta, inclusive a própria vida da pessoa. Então, não precisa morrer, né, porque é crônica. Você não precisa morrer de uma doença que é crônica. Você não precisa morrer porque você tem uma pressão alta há muitos anos e precisa ter controle dela, ou até mesmo da diabetes. Tem pessoas que nascem com diabetes e vivem anos e anos de vida sob controle. No caso da dependência, o controle é consumo zero e principalmente mudança de comportamento. Lembrando sempre, visão de vida. André, o que ainda mais é a dependência química? Ela pode ser fatal. Ela pode ceifar a vida da pessoa e ir a um cemitério. Ela pode ceifar a vida da pessoa em terminar nela habilidades que ela poderia utilizar para a vida inteira. E dessa forma, o que acontece? A pessoa, ela realmente acaba morrendo para tudo que ela poderia fazer na vida. A possibilidade realmente de criar uma vida diferente. Há quantos morrem realmente, e claro, vão parar no cemitério, e há outros que morrem porque estão presos, ou vivem eternamente um ciclo de internação que não tem resultados. Então, isso pode ser fatal. Mas André, o que afeta mais a família? E você precisa estar atenta ao que afeta toda a família. Sabe por quê? E eu quero que você preste atenção nisso. Porque a família é as pessoas que mais vão ser atingidas. Infelizmente, existe uma história muito triste. Normalmente, perto de um dependente químico, sobra alguém, talvez você. Você que não desistiu, você que sempre vai cuidar, você sempre que vai orientar, você sempre que vai resolver os problemas, você que não dorme, você que paga as contas, você que não vive mais a sua vida. Então, isso afeta ao ponto de você perder a sua vida. Quando eu digo de perder a sua vida, quer dizer que você, por um outro lado, já não vive mais para você, está vivendo por outra pessoa. Isso é triste. É triste porque não é só uma vida que se está piorando, é outras vidas, a sua principalmente. André, então eu não posso fazer nada? Não, sim, você pode fazer. Você pode e deve fazer, mas talvez você não aceite. Sabe qual é a maior barreira que a família enfrenta? É a aceitação de que ela também precisa de ajuda. Ela precisa modificar sua postura, ela precisa ter apoio, ela precisa ter cuidado, tratamento, ela precisa ter suporte. Quantas e quantas mães que eu oriento e converso, mostro, são mais de 24 anos, que eu mostro para essas famílias que elas precisam acordar.
Porque amar alguém que é dependente químico não significa adoecer e morrer por ela. Significa que você tem que viver e bem para que você possa mostrar que existe um outro caminho que não é a dependência química. Então, isso vai te afetar, isso vai te trazer condições, porque, infelizmente, né, se você não se cuidar, o dependente químico não vai cuidar de você. E você que quer ajudar essa pessoa que tanto você ama, está aí, né, às vezes, te dizendo, só você pode me ajudar, talvez esteja te manipulando, tentando te convencer que você tem esse poder gigante de ajudar alguém. Só que no final das contas, você não está conseguindo nem cuidar de você. Se eu pudesse hoje te mostrar o que mais a dependência química afeta, o que mais ela é de verdade, ela é uma destruidora de vidas. Estraga a vida do dependente químico, estraga a sua vida, estraga futuros de uma família, porque às vezes repete um padrão de comportamento também da dependência. Mas comportamentos inadequados, comportamentos de egoísmo, de egocentrismo, onde tudo tem que estar em volta dessa pessoa. Então, eu quero que você pare para pensar. Será que você está hoje buscando caminhos que possam te ajudar a encarar, a enfrentar essa tal dependência química? Como isso já está afetando a sua família e o que você vai fazer diferente para mudar? Eu espero poder contribuir aqui no nosso canal, trazendo orientações. Eu espero também poder te ajudar, como eu faço tantas e tantas vezes, né, todas as semanas, com as famílias que eu acompanho no programa Superação com Amor. Então deixa aqui embaixo seus comentários, coloque aqui suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, aproveite e compartilhe com outra família, com outra pessoa, outra mãe, outra mulher que precisam de orientações. Aproveita daquele like, aquela curtida, aquele joinha. E, claro, né, eu te espero num próximo vídeo. Como eu sempre digo, juntos somos mais fortes. Você quer ajudar o dependente químico e ainda não está inscrito aqui no nosso canal? Faça isso agora. Ative aqui a sua inscrição e a notificação. Vamos juntos. E juntos somos mais fortes.